Fala galera, vamos aí continuando essa aula 13, né, fazendo mais um bloco, onde a gente agora vai trabalhar com a Assembleia Nacional Constituinte, esse momento em que você sai da tomada da Bastilha, sai daquele grande medo inicial, daquele momento problemático, e agora você começa a falar de uma Assembleia Constituinte. Então você tem que pensar na Constituição, tem que pensar em elaboração, afinal você começou um processo revolucionário, agitou as massas, e as massas querem resposta. A resposta é o quê? Uma Constituição. O que eu já posso antecipar é que essa Constituição que vai ser elaborada não vai agradar as massas como elas esperavam. Então, como eu já comentei com vocês, você está tendo aqui uma adesão, um projeto revolucionário que está sendo encabeçado pela alta burguesia. Tem até uma galera que não quer, por exemplo, a república, quer uma monarquia constitucional, quer fazer um governo que mantenha uma estrutura em que não haja alteração na realidade social. E, obviamente, isso não vai agradar a população. Então, as classes mais poderosas, elas vão buscar conduzir esse processo. Você vai ter gente da alta burguesia que queria uma república, gente da baixa burguesia populares que queria uma república, gente ligada à nobreza que aceitava uma constituição, mas tinha que manter a monarquia, gente da alta burguesia que queria uma monarquia constitucional. Então você tem projetos aí que divergem em alguns pontos e você ter esse elemento significativo da Assembleia Nacional Constituinte, que começa a ser realizada. Você vai ter Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento muito iluminista, um documento que tem ali o triângulo da razão no meio. Você tem a ideia do homem, todo homem nasce igual, direitos iguais. Então, nenhum homem pode ser tratado de maneira diferenciada pelo seu nascimento. Você tem o elemento, o entendimento de que os homens são iguais perante a Deus, perante a lei. Esse é um princípio muito forte do iluminismo. E aí, no dia 4 de agosto, eu tive a decretação do fim do antigo regime, o fim da diferença de tributo, o fim dos tributos servis, o fim da desigualdade na sociedade. Agora todo mundo tem a mesmo tratamento. Acho que é legal até quando a gente pensa que antes você tinha súditos, e aí você tinha súditos mais importantes que outros, os súditos mais próximos do rei, os nobres e tudo mais. Agora você tem cidadãos. E aí você consegue entender que foi todo mundo colocado no mesmo nível, no mesmo horizonte, onde você tem elementos que condicionam a ideia de que existe uma igualdade agora. A gente pode também falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi do dia 26 de agosto, que você tem um elemento importante, que é, de novo, essa ideia dos homens serem tratados iguais, só que aí voltamos a lembrar que Olympe Gouges, de Gouges, ela não vai conseguir, por exemplo, ter espaço para as mulheres. Você tem direitos do homem e cidadão para os homens. As mulheres, elas não vão ter espaço de direito nisso. Aí você vai ter a Declaração das Mulheres da Cidadã, do Olympe de Gouges, que obviamente depois ela vai ser executada, ela vai ser morta, porque afinal a Revolução Francesa, ela está colocando os homens, está colocando esse direito para os homens, as mulheres não vão ter espaço nesse momento. Então é importante a gente pensar que a Olympe de Gouges, aparecendo a imagem dela aí de novo, ela não vai ser lembrada como importância nesse processo, né? Ela vai ser colocada não, as mulheres não vão ter espaço. Então, assim, você vai ter uma declaração que vai abrir essa realidade nova. O Emmanuel Sieyès, aquele Emmanuel Sieyès que fala que é o terceiro Estado, vai presidir a Assembleia Nacional Constituinte, ele vai começar os trabalhos, e na Constituinte você vai ter deputados do terceiro Estado, deputados da nobreza e deputados do clero. Então você vai ter os três estados aí elaborando essa Constituição, conduzindo uma Constituição que, obviamente, vai buscar ser muito moderada. Eu vou ter 2 anos até essa Constituição ser definitivamente elaborada, 2 anos exatos. A Constituição é entregue em setembro de 1791. E nesse período, nesse processo, você vai ter outros eventos, como, por exemplo, vai faltar pão, né? A falta de comida era algo recorrente. A corte estava ainda em Versalhes, desde depois da tomada de Bastilha. E aí você vai ter uma ação das mulheres que vai fazer uma grande manifestação dia 5 de outubro de 89. E aí tá essa imagem, a representação das mulheres indo a Versalhes. E até tem uma história engraçada que as mulheres
teriam ido ao portão de Versalhes, aí o guarda teria perguntado assim: o que é isso? É uma revolta das cozinheiras? Uma revolta das costureiras? E as mulheres mataram o guarda. Tá lá a cabeça espetada do guarda. A manifestação, a marcha das mulheres, vai ser para tirar o rei de Versalhes, que ficava a 20 quilômetros de Paris, para colocá-lo no Palácio das Tulherias em Paris. Para dizer, ó, tem que ter pão, em Paris está faltando pão. E aí, quando você puxa a família real, você puxa o fornecimento de comida para Paris. Então, é interessante porque você tem um desrespeito à figura do rei, uma figura que já está decadente, uma figura que já não tem o respeito da população. E dá para a gente fazer uma analogia interessante, que anos antes, Vicentino conta que o Voltaire, na década de 80, se não me engano, 1780, 1778, não me lembro a data exata agora, vou botar o box, ele teria sido parado, né? Numa um posto fiscal, e aí a galera fiscalizando, verificando a carruagem, e quando viram que era o Voltaire, falaram assim, meu Deus, é o seu Voltaire, deixa eu passar, é um homem inteligente, é um intelectual, e aí você vê a diferença, onde você tem o Voltaire, teórico iluminista, um cara, né, caraca, Voltaire, e aí você, com o Luís XVI, já tem um tratamento de tipo, olha, o Luís XVI, enfim, é um cara que as mulheres vão lá, ó, o rei vai para Paris, porque a gente quer pão. A moral dele já estava baixa. Então é um monarca que ele não era respeitado pela população. E aí você, quando faz essa transferência, o Luís XVI ele vai começar a governar do Palácio das Tulherias. Quando eu falo governar é porque o poder dele está muito limitado. Mas tem uma galera ainda que acredita que ele possa ser representante de poder executivo, mas com uma Constituição. Assim como Voltaire e Montesquieu falava de constituintes, né? De poderes constitucionais. Uma coisa que vai pressionar bastante para poder fazer essa pressão para melhorar as condições sociais vai ser, obviamente, as massas. E você vai ter nas massas ali já o surgimento de grupos oriundos dos jacobinos, que ainda não estão na Assembleia Constituinte e não vão aparecer com tanta força na Assembleia Legislativa, na monarquia constitucional, que é o próximo vídeo. Mas é uma galera que está expressando a insatisfação com a falta de comida. E aí você tem o Marat, que é o jornalista, o amigo do povo, Marat, que nessa época ele criticava muita gente moderada, ele criticava a galera poderosa que queria manter o modelo monárquico. Marat defendia a lei républicaine, né? Então ele defendia o governo republicano. E nesse processo, o Marat, ele tinha inimigos, então volta e meia ele estava escondido no esgoto, vai pegar uma doença de pele severa por conta disso, não à toa. Ele é morto numa banheira quando estava fazendo um dos seus banhos terapêuticos. E aí o Marat, ele vai ser o autor do Amigo do Povo, L'Ami du Peuple, né? E aí você vai ter um Marat que vai ser um cara que pressiona junto com organizações jacobinas, clubes jacobinos que vão pressionar por mudanças mais radicais. Aí dessas pressões, você vai ter resultado. Porque você tinha um clero proprietário de bens, de terras, de situação financeira poderosa, com propriedades imensas. Esse clero, ele vai sofrer a Constituição Civil do Clero em 1790. A Assembleia Constituinte, ela aprova, antes da Constituição, um documento em que fica determinado que o clero ele vai ter os bens confiscados para se criar uma nova moeda, os assignats, que está ali o assignats de 25 sols, o assignat, que era uma moeda que tinha como lastro o bem do clero, propriedade, casa, igreja, N coisas. E aí, só para comentar, os assignats eles foram sendo impressos até dizer chega, o que significa que você teve um processo depois inflacionário. Lá em 1794, 1795, você vai ter dor de cabeça, os assignats. E aí você tem os bens do clero que são confiscados, e entre esses bens, você vai ter, obviamente, um clero que vai ser transformado em funcionários públicos, então o Estado vai assumir esses bens, mas o Estado vai manter esses clérigos, manter esses padres, esses bispos. Mas eu vou ter um clero e jurar respeitar a Constituição Civil, vai ser um clero juramentado. E vai ter um clero que vai negar, que vai fugir, que é o clero refratário. Então você vai ter parte do clero
da realidade francesa que vai meter o pé, vai buscar asilo em outros locais, em outros reinos, porque afinal não quer ficar nesse cenário ligado à Revolução Francesa. Então quer meter o pé, quer se exilar, quer buscar asilo. E nesse contexto, quando a Revolução toma os bens da igreja, o Papa Pio VI ele rompe com a França. Você tem um rompimento com a França por conta de um processo revolucionário que está assustando. Está afetando nobreza, está afetando o clero, está afetando todo mundo. Então você tem um cenário complicado, um cenário problemático nesse sentido, na Revolução Francesa, que está afetando a todos. E quando eu começo a atuar de maneira mais incisiva, confiscando bens do clero, mantendo o rei no Palácio das Tulherias, eu vou ter uma declaração de Pillnitz, da Prússia e da Áustria, que já estão começando a se posicionar, temendo que a revolução se espalhe pela Europa, se espalhe pelos seus países. Os nobres que fugiram lá no Grande Medo, nesse início da Assembleia Constituinte, eles já estão relatando, ó, a situação lá na França tá feia, tá escroto, então vai dar problema. Então você tem uma declaração de Pillnitz que já cria uma aliança para qualquer momento iniciar uma guerra contra a França. Vale lembrar também que a Maria Antonieta mandava cartas para sua família, a linhagem austríaca dela, então ela informava o que estava acontecendo. A família da Maria Antonieta, obviamente, estava preocupada, e nesse contexto de troca de cartas, de troca de correspondências, a Maria Antonieta vai conseguir, junto do seu marido, o Luís XVI, elaborar um plano para tentar fugir à família real. Essa tentativa de fuga era, obviamente, com que objetivo? Se unir a galera lá fora, fora da França, se unir aos nobres que estavam fora da França, se unir aos prussianos e austríacos, formar um exército contra-revolucionário e invadir a França. Então você tem o Luís XVI, ele em julho tenta fugir para a Prússia, para a Áustria, com o objetivo de tentar derrubar a revolução, colocando assim uma situação em que ele, francês, vai se unir a estrangeiros para matar franceses com o propósito de recuperar seu poder. Olha que doido. Então você tem o Luís XVI, que ele começa a se colocar dessa forma. E aí ele sai de madrugada do Palácio das Tulherias, vai tentando escapar, só que é pego na cidade de Varennes. Na época, quando ele sai meia-noite do Palácio das Tulherias, na manhã do dia seguinte, o general Lafayette é informado e manda emissários para poder correr atrás do Luís XVI. Então você tem o Lafayette dando início a um processo de perseguição do Luís XVI. Luís XVI é pego, é reconhecido. O que se fala é que o perfume das roupas da Maria Antonieta chamaram a atenção, perfume fino. Ele tentou passar como se fosse um visconde, alguma coisa, uma nobreza menor. Ele é reconhecido, é preso e volta para o Palácio das Tulherias, onde ele vai permanecer preso, onde ele vai permanecer sendo cerceado, sendo vigiado o tempo todo. Então você já tem um rei que acaba mostrando que não quer a revolução, que está tentando fugir para tentar lutar contra a revolução. Quando a notícia do rei Luís XVI, da sua fuga, chega para a população de Paris, essa galera mais popular, mais radical, vai se organizar em julho, no dia 17 de julho, vai para o Campo de Marte, cabeçado por Danton, por Robespierre, pelos Cordeliers, pelos Jacobinos, e vai fazer uma grande manifestação de cerca de 50 mil pessoas, exigindo que o rei fosse julgado, que a figura do rei não pudesse ser mais respeitada, que ele fosse removido do poder. A galera vai tentar aqui, nesse momento, emplacar uma república. Não vai conseguir. Você vai ter a reação até do próprio general Lafayette e do Bailly, que era prefeito de Paris na época, para poder reprimir essa galera. Então, assim, a gente já começa a ver as dissidências dentro da Revolução. Porque, por exemplo, essa galera quer república. Tem uma galera como Lafayette, Bailly, que quer o Mirabeau, que quer uma monarquia constitucional. Então, uma galera que não quer que se radicalize, com medo de que algo possa piorar. Então, você tem o enfrentamento com essa galera, você tem as tropas de Lafayette que vão lá tentar negociar. Um capitão atira e começa o burburinho, começa o fogo, o tiro para o lado, tiro para o outro, que vai levar à morte de 50 pessoas e feridos centenas, e aí você vai ter aquilo que vai ficar conhecido como massacre do Campo de Marte. Tem até a imagem que mostra a galera mais radical, popular, sendo reprimida duramente nesse processo.
E aí, logo em seguida, no dia 3 de setembro, você vai ter a aprovação da Constituição de 1791. Uma Constituição burguesa. Já deixo isso claro, em que você tem uma monarquia dividida em 3 poderes, modelo Montesquieu, e o monarca jura respeitar a Constituição, mas é uma coisa muito a contragosto, a gente vai falar disso no próximo vídeo. Você vai ter um voto restrito aos franceses com renda ou propriedade, ou seja, voto censitário. A massa, a galera que passa fome, não vai votar. Então eu tenho uma Constituição que ela é burguesa liberal. Uma Constituição em que não tem direito trabalhista, em que a escravidão foi mantida nas colônias, em que eu tenho proibição de sindicatos e greves. Então eu tenho uma defesa da propriedade privada, uma Constituição muito burguesa, uma Constituição extremamente aburguesada que mostra uma França que ela, nesse processo inicial, foi conduzido esse processo revolucionário pela burguesia poderosa, por uma galera que não queria república, que tem uma ideia de monarquia constitucional moderado, para poder pensar assim, olha, nós não faremos alterações, nós faremos um Estado burguês. Só que, para os populares, isso é ruim, porque eu não estou cuidando da comida, não estou cuidando da fome, então eu vou ter uma galera que vai continuar insatisfeita. E o início dessa Assembleia, essa monarquia constitucional, melhor dizendo, que vai ser rápido e curto, porque você começa em setembro de 92 você está botando república. O que vai acontecer nesse ano de monarquia constitucional que vai de monarquia para república num passe de mágica? Você vai ter um processo de degradação desses monarquistas e o crescimento de forças populares republicanas. Então, o próximo vídeo vai ser essa Assembleia, essa monarquia constitucional, que ela se instaura e rapidamente ela é substituída por uma república, por conta de um processo que, obviamente, é um processo que precisa atender às demandas populares, que estiveram participando e ainda estão ativas querendo melhorias sociais. Beleza? É isso. Daqui a pouquinho a gente volta para falar da monarquia constitucional. Valeu!